Pessoal, então sejam muito bem-vindos ao nosso Centro Espiritualista Amor e Luz. Eu me chamo Giovana Luzardo e antes de começar qualquer conversa aqui, e para início eu quero ter uma conversa com vocês, eu não quero impor nenhum conhecimento, eu quero trocar aqui com vocês. E eu acho que é isso, assim, o que eu vou trazer hoje é uma leitura do que eu aprendi, né? É a minha visão sobre o que eu aprendi. Não é a verdade absoluta, não é a única verdade. Então, quem quiser se colocar, fazer perguntas, dizer, olha, não entendi, ou penso diferente, ou explica de outra forma, fiquem à vontade para se colocar. E se puderem participar, eu vou adorar, né? Porque eu acho que cada um é um ser individual, cada um é um ser único e cada um tem uma coisa diferente a agregar. Certo? Não tá entrando? Pode ser. Esse é. Tenta esse. É que tem um que é PowerPoint e tem um que é PDF. Tem um que é melhor? Onde é que tá o pendrive? É esse aqui que tá abrindo? É que tem um no PowerPoint e tem um no PDF. É o do PDF, então. Pode ser? Ou do Que, PowerPoint. que for melhor. Qualquer um. Ambos trocam. Então, esse aqui é o tema da palestra, né? Frequências vibracionais e energias. Eu quero trazer uma coisa que eu acho que é básico, assim, para a gente entender, né? Para a gente começar se a gente realmente quer entrar na nova era, se a gente realmente quer começar a tomar atitudes diferentes, a gente tem que entender a base de tudo, né? A base do universo é frequências vibracionais e energia. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar muito vulnerável, assim, às questões da vida, vai nos passar de forma que a gente não vai ter controle. Então, para começar, eu quero falar o que é energia, né? Como eu não sei o que cada um entende, eu vou falar de tudo e converse, fale comigo se tiver tudo certo, se puder passar, se isso for muito batido. Mas então, o que é energia, né? Energia é tudo o que existe, né? A gente tem energia no corpo, a gente tem energia nos objetos, a gente tem energia numa cadeira, tudo é energia, né? A gente tem esse planeta todo aqui, surgiu a partir de energia, né? Tudo se resume em energia. E eu até acho legal trazer um exemplo, assim, como é que um prédio fica pronto? Como é que ele se torna pronto? Vem da energia de alguém, do desejo de alguém lá no fundo, que tem esse desejo de que exista esse prédio, e isso vai fazer com que ele comece a se movimentar para isso. Então, o prédio surge da energia de alguém, do desejo de alguém. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, energia é pensamento, energia é fala, energia é o que eu escuto, o que eu vejo, né? Então, tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, o que a gente sente é energia. Né? Então, ele começa lá a contratar o pessoal da obra, contratar engenheiro, para formar o prédio está lá lindo, maravilhoso, porque teve energia envolvida. Então, partimos desse pressuposto de que tudo é energia. O que é frequências vibracionais? Frequências vibracionais, a gente está sempre em diferentes vibrações. Tudo que a gente emana é vibração, né? Então, eu emano um pensamento, isso tem uma vibração. Eu emano uma palavra, isso tem uma vibração. Eu emano uma palavra de ódio, uma palavra de amor, tudo isso tem uma vibração. E cada vibração possui uma frequência vibracional. Então, o que é isso? Assim, a gente usa muito a metáfora do rádio, que eu acho que é a metáfora mais simples de entender. Porque quando tu sintoniza, por exemplo, sei lá, na rádio Atlântida, tu não pode querer ouvir a rádio Itapema, né? Porque tu sintonizou na rádio Atlântida, então tu não pode querer ouvir outra. Só que geralmente o que a gente faz é, a gente põe numa e quer ouvir outra, né? E não tem como isso acontecer. Então, a grande pergunta que eu quero que a gente chegue no fim da palestra entendendo isso é, você sabe com o que está se sintonizando? Por quê?
Porque no nosso dia a dia, a gente está o tempo todo colocado com várias energias, né? E essas energias nos colocam em diferentes níveis de frequência. Se a gente não tem o entendimento do que é isso, a gente é levado a sintonizar com qualquer coisa. Então, assim, eu estou em casa e aí começa a dar programa do Jornal Nacional. Aí começa a falar das notícias, como foi ruim, como teve desastre, como foi horrível, né? Aquilo está me colocando num padrão de frequência, né? Num tipo de frequência, num canal de frequência. Então, a gente tem que entender isso para que a gente não sintonize com qualquer coisa. E geralmente a gente sintoniza com energias baixas, né? A gente não está acostumada a ficar aqui no amor e na paz, né? A gente está sempre acostumado a ouvir rádio com notícia ruim, com coisas que estão sempre nos botando para baixo. Isso aqui eu vou falar depois. Então, por que é importante a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento, e foi que eu botei aqui no início, o autoconhecimento? Por quê? Porque sem o autoconhecimento a gente não tem como saber o que a gente quer e o que a gente não quer. O que a gente quer se afastar e o que a gente quer se aproximar. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber o que eu quero alcançar, com o que eu quero sintonizar, com o que eu não quero sintonizar? Então, se eu não sei quem eu sou, complica, né? Porque daí eu fico como? Eu sintonizo com qualquer coisa tá bom pra mim. Então, a gente tem que começar a ter esse entendimento, assim, quem que eu sou? Quem que eu sou nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Eu não vim para brincar aqui nesse planeta. Né? E eu acho que todo mundo que está aqui já tem esse entendimento de que a gente não está aqui à toa, né? A gente está aqui por um objetivo. A gente está aqui por um propósito. Todo mundo que veio aqui veio com um código, veio com um programa, né? A gente chegou lá, se reuniu com o mentor e falou assim, tá, cara, olha só, eu preciso evoluir. O que eu faço? Ele vai dizer, tu já sabe, né? Então, a gente sabe o que a gente tem que, o que a gente tem que evoluir, e a partir disso a gente vai escolher nossos pais, a partir disso a gente vai escolher nossa vida, o nosso tipo físico, né, como é que a gente vai aparentar, com quem que a gente vai se relacionar e qual que vai ser nosso propósito, que é a partir do nosso propósito que a gente vai evoluir. Aquilo que eu deixei de aprender em outra vida é o que eu vou vir aprender nessa vida. Né? Então, a gente tem que buscar isso. Isso é fundamental. Se a gente não busca isso, se a gente não busca o que eu vim fazer aqui, quais que são meus sonhos, o que faz meu olho brilhar, o que faz com que eu tenha vontade de levantar da cama. O que a gente vê hoje em dia as pessoas cada vez mais tristes, sem vontade de levantar. E a gente aqui na casa, né, a gente tem que ter esse entendimento de que a gente é privilegiado demais de estar aqui. Tem um monte de espíritos que estão esperando para encarnar e a gente foi escolhido e confiaram na gente que a gente ia estar aqui e que a gente ia cumprir nosso papel. E aí, o que a gente faz? A gente acorda todas as manhãs e diz, mas que merda de dia. Que saco que eu vou ter que levantar. Né? E ali as pencas de espírito lá dizendo, me põe no lugar dele, eu quero. Né? Então, a gente é privilegiado de estar aqui. E a gente tem um porquê de estar aqui. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui para vir brincar no parque. A gente não está aqui para gastar a nossa energia com bobagem, com coisas ruins. A gente está aqui porque a gente tem alguma coisa a resgatar lá do passado. A gente tem alguma coisa que a gente deixou de aprender em outra vida, e nessa vida foi nos dado a oportunidade, porque a gente pediu para estar aqui, né? E quando a gente desce, a gente não quer mais. Então, foi nos dado essa oportunidade de estar aqui agora, e que a gente tem que começar a aproveitar, né? Então, começando a nova era, começando a gente ter despertar de consciência, buscando algo, a gente começa a perceber que não tá legal assim, né? Por muito tempo, o que estava legal não tá mais legal. Aquilo que a gente levava assim numa boa, aquele problema, mas nem tô mais. Não, agora vai começar a doer. Agora vai doer. Porque enquanto a gente não achar esse propósito, enquanto a gente não achar o que a gente veio fazer aqui, a vida vai se tornar isso. A gente começa a se sintonizar com qualquer coisa, passa uma pessoa do nosso lado, a gente sintoniza, alguém chorando, alguma notícia, né? E a gente não pode ser um canal aberto assim. A gente tem que estar direcionado. O que eu quero fazer? O que eu acordei hoje de manhã? O que eu vou fazer hoje? Não é assim, Deus dará, não sei, o que vier, veio. Não. O que eu vim fazer? O que eu vou fazer hoje? Só que como é que a gente vai saber disso se a gente não se conhece? Como é que a gente vai falar sobre isso se a gente não tem entendimento de quem que eu sou,
do que eu gosto, e a gente vive uma vida do automático, né? Todos os dias, vai lá, aquela mesma vidinha, né? Que tá super confortável, mas também não tá boa, né? A gente muitas vezes prefere ficar no confortável e o confortável pode parecer bom, mas ele não é bom, né? Então, assim, aquela vida de levanta, acorda, vai tomar café, vai pro trabalho, volta para casa, assiste TV, Jornal Nacional, vai dormir. É isso, não é? A gente costuma viver no automático e quando a gente começa a despertar, o que a gente começa a fazer? A se dar conta de que, opa, peraí, não é assim? Eu não sou um robô. As máquinas que vão substituir esse tipo de trabalho hoje, agora, né, na nova era. A gente não vai mais começar, a gente não vai mais precisar fazer esse tipo de trabalho de ir numa empresa e fazer um negócio que um robô vai fazer, um computador vai fazer. Tu vai seguir o teu coração. Tem que seguir o teu coração. A partir de agora, a gente está numa era em que não dá mais para esperar. E por isso que as pessoas cada vez mais estão depressivas, por isso que as pessoas cada vez mais estão doentes, por isso que cada vez mais tem suicídio, entre os jovens principalmente. Por quê? Porque o jovem ele sente muito isso. O jovem ele tem a consciência muito forte, só que na sociedade, a sociedade faz com que ele acredite que ele não pode ser aquilo que ele é. Ou a criança. A gente pega umas crianças vivas, a gente pega umas crianças felizes, sorrindo, correndo, o que a gente fala que elas são? Capetinha, hiperativa. Tem uma coisa errada com essa criança. E eu costumo dizer, gente, essa criança está viva, tu está morto. Tu que está morto, não é essa criança. Essa criança está viva, essa criança tem alma. Tu está morto e tu quer que ela morra. E ela morre. E todos nós aqui, algum dia morremos. Porque a sociedade faz com que a gente morra, né? A sociedade enche tanto o nosso saco. Vem uma criança lá super artista, já começa a dizer, isso aí é autismo. Isso aí, a criança não quer fazer tal coisa. Não, essa é autista, não, vamos levar para psiquiatra. Ritalina, bah, a toda assim, ó. Põe para medicar porque essa criança não para quieta. Por quê? Porque a gente está morto, então qualquer coisa que se mexe pra gente incomoda, né? Só que a gente tem responsabilidade agora, assim, eu até falo assim, todo mundo que tiver uma criança em casa, não mate essa criança. Por favor. Essa criança está viva. E se tu matar ela, ela vai virar o adulto triste, rebelde, infeliz, depressivo, né? Então, assim, para a gente entender o que a gente está falando, então, esses são os níveis de escala de frequência, né? Olha só, o último nível de escala é vergonha. E o mais elevado ali seria iluminação, consciência final. Mas, assim, o que a gente poderia atingir seria amor, alegria, paz, mais ou menos, mas né, a gente tenta. E o que a gente faz, geralmente? A gente fica nisso aqui, né? A gente fica na dor, no sofrimento, a culpa. Mas o que a gente quer? Abundância, que é um relacionamento saudável, que é saúde e é onde a gente está vibrando. Então, como é que se eu estou vibrando a 20 na vergonha ou na culpa, vamos supor na dor, vamos supor, a pessoa tem uma doença, está vibrando a 75. Como é que ela quer estar lá na paz do 100? Como é que se ela está na rádio 30, ela quer estar lá na 600? Não tem como, né? Isso é física. Isso não é filosofia. Isso é física. Então, o que a gente tem que começar a entender? Quem sou eu nesse mundo? O que eu vim buscar? O que quando eu era criança eu gostava de fazer sem que ninguém me mandasse fazer? O que eu faria da minha vida se ninguém dissesse assim, olha, tu tem que ganhar dinheiro? Faz essa pergunta para ti. Eu estudo psicologia. E eu descobri a psicologia porque eu comecei a me perguntar o que eu faria se não tivesse dinheiro envolvido. E eu sempre falava, eu repetia essa frase. Eu quero ser psicóloga se não tiver dinheiro envolvido. E comecei a repetir. Eu falei assim, mas que bobagem isso. Por que eu não vou fazer psicologia? Quem é que colocou a crença em mim de que psicólogo não ganha dinheiro? Aí são as crenças, né? São outro patamar. Mas então, a gente tem que começar a entender, assim, o que eu vim fazer aqui, meu Deus, o que me toca, o
Quais são as minhas sombras também, que isso é muito importante, né? Não só o que é bom em mim, mas o que quando o outro toca, dói. Aonde que dói e por que dói. A gente tem que começar a ver o outro como um espelho da gente, né? A gente tem que ver o outro como alguém que... Por exemplo, vamos supor que o outro te machucou. Te falou uma coisa que tu achou horrível, te doeu muito. O que tu vai fazer? Tu vai xingar essa outra pessoa? E vai entrar na frequência dela? Ou tu vai começar a te perguntar repetidas vezes, por que isso me machucou? Aonde que isso dói? Começar a se perguntar. Isso aconteceu na minha vida há pouco tempo atrás. Uma pessoa com quem eu gostava e me relacionava, um colega, falou uma coisa que me doeu muito. E eu, ao invés de odiar esse colega, eu comecei a pensar, mas por que tá doendo tanto? Por que será que dói tanto? E comecei a pensar, até que veio na minha cabeça a culpa. E eu achei que eu tava lá em cima. Eu achei que eu tava, tipo, uhul, na onda da crista, super evoluída. E eu tava na culpa, querendo abundância. Eu tava na culpa querendo prosperidade. Eu tava na culpa querendo amor. Não é possível, né? Que nem eu tô aqui no Brasil e eu quero estar lá na Alemanha. Eu quero estar no Canadá. Tu tá no Brasil? Se tu tá no Brasil, tu tá no Brasil. Certo? Então, me dei conta dessa culpa, o que eu fiz? O outro é o outro, ele que age com o que ele fez. Eu vou lidar com essa culpa. Comecei a pesquisar tudo sobre culpa, comecei a entender de onde que vinha essa culpa, e aí eu entendi. E comecei a olhar para minha vida e falar assim, eu me sinto culpada aqui, eu me sinto culpada aqui, eu me sinto culpada aqui, e vi que a minha vida inteira, toda, em todas as áreas, estava em volta da culpa. E não era tipo, uma coisinha, era toda a minha vida. E eu comecei assim, mas da onde que veio isso? Da onde? Né? E esse exercício a gente tem que começar a fazer. O outro, ele não está aqui para te machucar. E ele até pode te machucar. Mas o outro, ele está aqui para te mostrar aquilo que tu tem que melhorar. A gente tem que começar a ver o outro como alguém que está aqui para nos auxiliar nesse processo. Né? Porque alguém aqui gosta de viver sozinho? Não, né? Ninguém gosta de viver sozinho. Tá melhor assim? Ninguém gosta de viver sozinho, né? A gente quer viver em sociedade, a gente quer viver em comunidade. As pessoas que são sozinhas são pessoas tristes, depressivas. Por quê? Porque a gente precisa do outro. A gente faz parte de um todo, gente, a gente não está separado. Então, o outro pode me magoar, só que assim, ele me magoa porque algo dentro de mim tem aquilo que ele falou, né? E a gente tem que começar a pescar isso, assim, entender o que tá doendo, por que tá doendo, e voltar lá na história. Porque assim, gente, se a gente não evoluir, a gente vai ficar patinando. Ai, o outro fez isso. Ai, o fulaninho fez aquilo. Ai, não sei o quê. Ai, não... Sempre é culpa do outro. E é um saco. Vocês já conviveram com pessoa assim? Que se vitimiza por tudo? Ai, o trânsito, o que aconteceu no trânsito? Ai, meu Deus, foi por causa... Cara, não. Evolui, velho. Começa, mudar a chave, começa a ir além, começa a ir profundo. E a gente tem que saber do que a gente gosta, por quê? Porque se a gente quer se aproximar do que a gente gosta, a gente tem que saber do que a gente gosta, né? Eu não tenho como chegar num lugar se eu não sei onde é. Eu quero chegar em Bento Gonçalves, tá? Mas eu não sei o caminho. Não tem? Tu nunca vai chegar, né? Então a gente tem que começar a se dar conta disso. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Outra coisa que é importante é a gente entender que a gente faz parte desse todo. Um dia nos fizeram acreditar na crença de que a gente está separado do todo. Que a gente é um ser individual. Hoje as pessoas são muito individualistas, né? É eu, narcisistas, e o tempo todo sou eu. Porque fizeram com que tu acredite nisso. Fizeram com que tu acredite na crença de que tu é um ser separado e tu não é um ser separado. Tu faz parte da fonte criadora. Tu faz parte de uma inteligência maior. E quando tu te separa, tu sofre. Por que a gente gosta tanto de ir na natureza? Alguém sabe? Porque a gente se sente conectado com o todo. A natureza faz com que a gente se sinta bem. Porque a gente se sente integrado a alguma coisa, não um indivíduo jogado no vácuo.
né? Então, a gente tem que começar a ter esse entendimento da fonte. Partindo desse entendimento da fonte, se alguém tiver uma pergunta, quiser falar, contestar ou trazer, estamos abertos, tá? Uma conversa. Quando a gente entende essa questão da fonte, gente, existe a fonte criadora. O que é fonte criadora? Existe uma fonte de abundância que está correndo, percorrendo cada corpo, cada pessoa aqui. Agora, nesse exato momento. Cada pessoa tem esta fonte, essa conexão. Mas como é que a gente não sente essa conexão? Porque a gente está desconectado. Porque a gente não se vê como parte do todo. Como a gente não está fazendo o que a gente veio fazer aqui. E por isso a gente resiste a essa fonte. Essa fonte de abundância. E qual a importância dessa fonte? Só existe uma fonte, gente. Não existe a fonte da doença. Se não existe a fonte da doença, não existe doença. Se só tem a fonte da abundância, não existe escassez, pobreza. Certo? Faz sentido? Então, assim, partindo desse pressuposto de que só existe uma fonte, e essa fonte é a única coisa que existe, por que a gente está existindo? Porque a gente está vibrando aqui. A gente está contraído, a gente não está se expandindo. A fonte, ela tá fluindo nos nossos corpos, mas a gente não sente. Porque a gente resiste. Na realidade, não é nem só que a gente resiste porque a gente está num processo de pensar negativo, em crenças e nisso tudo assim. Mas a fonte, ela não consegue chegar, ela não consegue impactar a tua vida porque tu está sintonizado em outra frequência. E aí, aonde que com quem tu sintoniza aqui, ó? Com quem tá assim também. Com espíritos sofredores, com umbral, né? Com pessoas que estão sofrendo. Então a gente fica assim, ai meu Deus, por que tu me mandou essa pessoa na minha vida? Tu tava no mesmo canal. Tu não tá diferente. Né? Os relacionamentos. Por que essa pessoa é tão ruim pra mim, meu Deus? Porque tu te trata da mesma forma. Ninguém vai te tratar com nessas frequências baixas se tu estiver vibrando lá em cima. E como tu mesmo te trata, né? Então, assim, a gente tendo esse entendimento, a gente tem que começar... Aonde que eu tô vibrando? Com o que eu tô sintonizando aqui? E o mais engraçado que eu acho... O mais baixo é vergonha. Por que vocês acham que o mais baixo é vergonha? Alguém sabe dizer? Chutar? Não existe certo e errado, tá, gente? O mais... Uhum. E por que tu acha? Uhum. Uhum. Faz sentido? Faz sentido também? Mas alguém quer arriscar? Mais fácil de sentir? Uhum. 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 Ui. Uhum. 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 Perfeito. Uhum. Uhum. É válido. Tu pode ter o microfone para todo mundo escutar quando eles estão falando? Obrigada. Então, tudo isso é válido que vocês falaram, eu acho que é verdade, tudo que vocês falaram. A minha teoria, tá? Isso eu não li, isso eu cheguei à conclusão.
Gente, o que a gente sente quando a gente tem vergonha? Uhum. Uhum. Eu cheguei atrasada, então, quer dizer, como o governo tenta te expandir, tu tem que superar a parte toda de baixo, né? A parte toda, Uhum. Uhum. Alô. Isso, perfeito. Eu acho assim, ó, quando a gente tem vergonha da gente mesma, a gente nega quem a gente é. Obrigada. Tá funcionando? Tá. Então vou deixar aqui para quando alguém. Obrigada. Tá. Então, quando a gente está com vergonha, a gente nega quem a gente é. A gente tem vergonha de quem a gente é. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não, primeiro eu vou explicar uma coisa antes. Se a gente faz parte do todo e dessa fonte, se essa fonte é tudo que há e tudo que existe, todos nós fazemos parte, certo? Todos nós somos fonte criadora. E o que é a fonte criadora? O todo? É Deus? Então, assim, a gente é uma extensão da fonte. E preste atenção nisso, que isso é muito importante. Fez muita diferença na minha vida e no meu entendimento. Se a gente é a extensão da fonte, a gente faz parte da fonte. É que nem uma mangueira, né? A água passa pela mangueira e tá correndo a água ali, igual. Com a gente é a mesma coisa. Então, assim, se eu faço parte da fonte e a fonte é Deus, o que eu sou? Eu sou Deus. E vocês já sentiram vergonha de Deus? Ninguém sente vergonha de Deus, né?